Ele não ensina a vender. Ele ensina a não depender da sorte. Mentor de vendas, estrategista comercial e criador do método ARPA. Agenda, reunião, parceiro e alta performance. Ele transformou escassez em uma estrutura e improviso com inteligência. Com mais de 30 anos de campo, ali, com vendas na prática mesmo. Criou conceitos como rota lucrativa, recorrência eterna e reunião agradável. Ontem nós falamos sobre recorrência eterna, ficou fritando minha cabeça ali depois. Foi muito bacana. Hoje ele vive orientando representantes e líderes comerciais em busca de previsibilidade real. Ele é autor do livro Venda a Qualquer Mercado. Viveu a transição da comissão incerta para o faturamento calculado. Ele defende que vender é só o começo. O jogo exige método, dados, tecnologia e domínio de território. Seu lema é simples: representantes em rota, sem PDV e sem playbook vira custo. E custo deve ser o quê? Cortado. Me ajudem a receber nosso querido Erlon Amaral. Vem pra cá, Erlon. Valeu, parceiro. Obrigado, meu irmão. Bom dia, pessoal. Obrigado, presidente, pelo palco. Obrigado pela equipe Chave Mestra que me apoiou e me confortou nessa estrutura de escrever o livro, de escrever o capítulo. Isso foi muito aconchegante. Obrigado para vocês são incríveis, tá? E vou falar um pouquinho sobre o meu método, porém, o que o Danilo falou agora, eu também servi não era uma força especiais, igual ele falava. Ele falou que ele serviu era uma tropa aerotransportada de alta complexidade. Eu servi aqui em Osasco, eu fiz 3 anos de quartel. Eu também vivi isso. E quebrando um pouco o protocolo, quando ele estava falando, eu lembrei de uma cena triste. E quando que o Rogério está me apresentando, eu fiquei pensando nisso. E eu vou relatar. A gente fez um campo de 12 dias. E naqueles 12 dias, você traz todos os seus instintos quando você está no meio do mato. Como o Danilo disse, o exército traz isso, né? Você é forjado pela dor. E naquela dor, muito jovem, 12 dias, comendo qualquer coisa, aquela confusão. Quando a gente estava voltando depois dos 12 dias, que a gente era a pé, a gente andou mais de 150 quilômetros a pé esses 12 dias, equipados, tralhados, que a gente chegou, que se veio passando, a gente viu o quartel, a bandeira estava em meio pau. Então, representando o luto. Aquele dia, quem morreu? Ayrton Senna. Foi no dia 4 de maio de 94. A gente estava vindo É que ela deixou triste e tal. Falou, mas por que você está falando isso agora? Tristeza, num momento tão feliz. Que aquele momento, aquele símbolo do Ayrton Senna, que para a gente foi um ícone, é um ícone de sucesso, é um ícone de persistência, e o Ayrton Senna ele traz a repetição como sucesso. Ele não se tornou campeão à toa, ele repetia e repetia. Então, aquilo que o Danilo falou, mas aquilo que eu vivi, que me trouxe até aqui. A repetição. Eu, em vendas, eu repito. E chego aqui até a excelência. Vou falar um pouquinho só para... Então, o que eu trago aqui? A riqueza sempre gravitou entre aqueles que conectam o mercado à fonte. Essa frase é do Jamil Albuquerque, o prefazedor do meu primeiro livro. E o que ele quer dizer aqui? Que os representantes comerciais e vendedores é o pulmão do Brasil. A gente tem mais de 150 mil distribuidoras no Brasil, são mais de 500 mil representantes comerciais. E quem carrega a venda na veia, quem movimenta o Brasil, são equipes comerciais. E como nós, mentores, todo mundo aqui precisa vender. Como está a tua venda? Como está a tua visão com venda nessa mentoria,
nisso que vocês estão fazendo. Então, não só representantes precisam vender, nós também precisamos vender. Então, eu sou o Erlo Amaral, 30 anos de experiência em vendas, forjado na estrada, no verdadeiro porta a porta. Nos 30 anos, eu já treinei mais de 9.000 profissionais nessa questão. Eu sou um gestor de grandes contas, eu sou representante até hoje, represento a marca Eugin há 20 anos, eu tenho uma equipe comercial e aventurei agora e estou me consolidando a ser mentor. Por que eu digo aventurar? Que é um ufa, todo dia trabalho pra caraca, velho. Então, cada dia eu aprendo a vender mais. Essa questão da mentoria está me trazendo tudo de novo. E de tanto estudar, e eu falei, gente, o que esses caras levaram com o meu treinamento? Qual foi o propósito que eles levaram no meu treinamento? Eu vi que eu tinha um método. Lá em 2020, comecei a falar na internet, eu vi que eu tinha um método. Aí eu transcrevi isso no método, veio o livro. O livro, graças a Deus, é meu norte para eu alavancar outros profissionais, falar um pouquinho sobre isso. E criei o método ARPA, um método aplicável, escalável, que traz a soma dele, é a agenda, que é a parte de como carteirizar a carteira, eu vou falar um pouquinho, a reunião, a partir que você carteiriza, você conecta no perfil ideal e faz a reunião perfeita. Depois de vendido, como que você trata o seu cliente como parceiro, mas não é parceiro de tapinha nas costas, é parceiro para quem vende produto, estoque venda, PDV, sellout, selim, enfim, para quem vende serviço, como está o seu customer sucesso, como que está o seu CX, como que você está tratando a tua carteira, e tudo isso, a soma disso, é alta performance em vendas, que é sobre números, e o método fala sobre isso. Então, aqui, ao longo da história de riqueza, estive na mão de quem conecta. Então, o que conecta? O mercado, quem lê o ambiente identifica onde está a demanda real, solução e cliente. Quem constrói a relação transforma contato em resultados. Vendas sempre foram o motor da prosperidade. Como que você está tratando sua questão de vendas? Agora eu vou conectar no meu capítulo. Que o meu capítulo, ele fala sobre o gestor do amanhã e não somente o gestor do agora. Então, o mercado de vendas não está em crise. O mercado de venda, ele está em crise para quem improvisa, para quem está ali no jeito antigo de vender, só falando de relacionamento. Se você é mentor, está vivendo de indicação, cuidado. Está vindo muita gente nova aí que manda bem, que sabe jogar o número, que sabe jogar o marketing, o novo marketing. Então, cuidado. Então, o mercado de vendas está em crise. Vocês não ouvem falar que não consegue contratar? Vocês não ouvem falar que a venda está ruim? Vocês não já passaram por isso? Um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês ruim? Não é o mercado, é você. É você. O rolê é seu, cara. Não é o mercado. Cuidado. Então, durante décadas, eu visitei, eu vendi. E o que está agora? O que as pessoas não gostam de ver? Muitos vendedores trabalham a vida inteira e morrem pobres. E quantas empresas trabalham, não sustentam os 10 primeiros anos, porque não sabe vender. Porque não sabe vender. O mercado, ele não ficou injusto. O mercado é injusto com quem não tem método, com quem que não sabe medir, não sabe ver números, não sabe cadência, não sabe nada. Venda não é só emoção, vender número, gente. Na mentoria aí, como que está o seu funil de vendas? Como que está? Então, como que eu sobrevivi? Eu não vivi de talento, eu sobrevivi por adaptação. Eu não sei a idade de vocês, eu tenho 51 anos, e eu passei por as ondas que me trouxe até aqui. Então, a primeira onda era a onda analógica. De 95 ao ano 2000, a gente era totalmente análogo. A gente tirava pedidos no papel, passava um fax, certo? E para quem é mais velho, marcava o horário para ligar na indústria, que eu sou representante, para passar o pedido por telefone, com ficha caindo. As empresas
para dar um benefício para o representante, deixava ligar a cobrar. Né? Então, eu sou dessa época. Então, assim, como que eu sobrevivi à primeira onda? Quando ela veio para o e-mail, que nós já estava aqui, e-mail, saiu do fax para o e-mail, quem lembra do ICQ? Então, o que eu vi? Os representantes que não vieram para o ICQ, que depois virou o Hotmail, que virou o Messenger, que é até hoje, o representante, o empresário que não surfou a onda, morreu. Então, ali eu vi, aqui, ó, em 2000 eu já viajava com notebook, isso era uma inovação. E ali, cara, eu não tinha grana nem para pagar o almoço. Eu tinha um notebook, eu fazia o arquétipo do vendedor de sucesso. Eu precisava fazer isso para vender. Aí veio a terceira onda, que era a mobile. Quando veio o celular, lá ali para os meados de 2004 para 2005, era caríssimo. Você pagava o roaming. Então, o representante comercial, o empresário que não deu o celular para sua equipe de venda, morreu. Então, mais uma onda. Aí veio a onda dos dados. CRM, Power BI, Dashboard e ERP, legal, né? Então, quem não tinha, quantos vocês, amigos, viram que fala assim, eu não tenho prática com tecnologia, vai morrer, morreu. Então, é outra questão. E veio a onda da automação, isso tudo veio automatizando com funil de vendas, aí começou a aparecer os termos modernos, né? CAC, MQL, SLA e tudo que tem aí de moderno. E como que está a tua mentoria? Como que está a tua vida aí comercial? Se você tem empresa, como está o teu e-commerce? Como que está? Está passando pela onda? E agora a gente tem a onda que, no meu ver, no meu método, eu falo sobre a questão híbrida. Então, a inteligência comercial me deixa mais inteligente. Então, eu uso. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou um estrategista comercial com IA aplicado em vendas. Então, meus funis são automatizados. O meu processo, eu separo muito bem jornada de processo com jornada, e o meu método treina a jornada. Treina a etapa do funil. E com IA a gente ensina isso. Então, como que você está? Então, eu falo aqui que tem que ser híbrido, nem só rua e nem só a questão de telefone. E o resultado da sexta onda? O vendedor que só sabe vender vai ser substituído. Olha que frase. Marlon, como assim? Então, se eu sei vender, eu vou ser substituído? Sim, porque teve uma troca de geração, gente. Hoje, deixa eu lembrar o número aqui para não falar bobeira. 65% do empresário, quem é empresário tem 50 anos de idade. E está sendo, os gestores são geração X, que nasceram de 96 para cá. Então tem 30 e poucos anos de idade. Então, assim, o geração X ainda entende um pouquinho de relacionamento, quer te ver, quer te acalorar. O geração Z, não. Daqui 5 anos, os gestores vai ser Z. Como que você está tratando a sua emoção? Você vai ficar falando que não consegue contratar ninguém, porque você não se adapta com a geração Z. Eu sou agressivo, eu falo palavrão. O geração Z, você não pode. Você não pode. A NR1 aí. Quem que é do RH aqui? O NR1, como que tá? Eu não posso mais pôr meta, eu não posso mais forçar a equipe comercial. Então eu vou morrer? Como eu vou ser o gestor do agora se eu não entendo o agora? Eu vou ser o gestor da manhã, que jeito? Entenda, estuda. Então, assim, quem que é o que vai morrer? O cara sem processo, o cara que tem o comportamento não adaptável, não tem o coração sensível ao bem, o cara que não tem estratégia. Então, esse cara vai morrer. E o gestor do amanhã não é um cargo, é uma mentalidade. O que o gestor do amanhã e o gestor da agora tem que fazer? Pensar em dados, decisões baseadas em dados, vendas é número. Você entende de taxa de conversão? Vou dar uma dica aqui. Eu acredito que todo mundo aqui entende taxa de conversão. Acredito que todo mundo aqui é foda. Todo mundo aqui sabe. Mas eu só vou lembrá-los o que é taxa de conversão. Se você tem
100 oportunidades do seu funil e você vende sua mentoria por 10 mil, você tem R$1 milhão no painel. Se você é mediano e fecha 5%, você está vendendo 50 mil, ok? E se você melhorar só a sua taxa de conversão para 20%? Quanto que eu vendo de 1 milhão? 200? Então aí, está gastando dinheiro com captação de lead, está gastando dinheiro com esforço, fazendo reunião e não preocupa com a taxa de conversão? Esse é o gestor do amanhã, entende de números, age com estratégia, prioriza a previsibilidade. Como eu faço previsibilidade? Trabalhando dados. Previsibilidade, ela é simples e objetiva. Regra de 3 da escola. Volta lá na 5ª série. Para quem... Inclusive, você sabe que a leitura me transformou, né? Porque eu tenho baixo... É catedrático? O cara que é muito estudado, como que é o nome? Catedrático. Eu não sou tão catedrático. Eu sou vendedor de rua faz muitos anos. A leitura me transformou. Então vai ler. Vamos pensar um pouquinho aqui. Venda com influência. Lidera conversa, conduz reunião. A reunião, aí trago no meu livro, a reunião tem que ser agradável. Você tem que ser a visita esperada. O cara jovem, ele quer o relacionamento, porém ele não quer bobeira. Porque quando você vai visitar o seu cliente, que é o jovem, ele já sabe a SWOT do seu serviço, ele já sabe os dados, ele sabe mais que você. Aí você chega despreparado, você não entende a regra do jogo do número, você não quer usar IA, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. E a missão do livro não é ensinar apenas técnicas de venda, é ensinar como não depender de sorte, como construir um negócio comercial que funcione independente do cenário. 3 regras fundamentais que eu trago aqui no meu método. Eu vendo esse método. Rota lucrativa. Saber exatamente quanto eu vou vender mês que vem. Quanto eu vou ganhar mês que vem. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem quanto vocês vão vender em março? Se não saber, corre. Vocês estão com problema. E não é o marketing. Não é o marketing. Não é a qualidade do lead. Acredite. É vocês. Então, rota lucrativa. Recorrência eterna. Então, o arquétipo, ARPA, agenda, reunião, parceiro, alta performance, em busca do quê? Da recorrência eterna. Nos meus 30 anos, o meu escritório vive de recorrência. Graças a Deus. Oh, LTV, o barato. Você não sabe o que é LTV? Quantos vendedores... Obrigado, eu não estava aqui na apresentação, mas eu vou falar, que eu falo muito sobre isso no método. Você tem um LTV, você tem uma linha do tempo que você ganha dinheiro com o cliente. Aí o cliente, seu mentorado, pede assim, ô Erlon, vai ter um evento em Alphaville, cara, eu gostaria de ir. Porra, mano, você vendeu a mentoria por 30 pau, você não pode trazer um mentorado e pagar 500 conto. Isso é LTV. Nós, vendedores, não usamos o LTV em prol do seu rolê. Quantos representantes comerciais o cliente pede um pacote de bexiga? Ele fala, a empresa não dá bexiga. Porra, velho, vai no mercado e compra a bexiga. Custa R$15 um pacotinho. Cadê o seu LTV? Obrigado, irmão. Eu não ia falar disso, quebrei o protocolo aqui. E a previsibilidade comercial. Quem não tem previsibilidade, morre. Como o Rogério falou, o representante que não vende é custo, e custo é cortado. Quando eu falo representante, eu aponto para os empresários também, tá? Que eu tenho uma mentoria para empresário. Que a mentoria é exatamente isso. Eu separo jornada de processo. E automatizo tudo isso. E ainda treino. O meu bônus da minha mentoria é o treinamento comercial. Cara, que loucura. Eu não vendo treinamento comercial. Resultado deixa de ser sorte, virou ciência. Então, volume de oportunidades, taxa de conversão, ticket médio. Quem não domina o ticket médio também está morrendo. Eu vou acelerar aqui que eu estourei o tempo. A virada do gestor na produtividade não é quantidade. Durante muito tempo, acreditando que vender era volume. Vender não é volume. Aí vai a taxa que você faz, a taxa de conversão versus o ticket médio. Não é muito simples, mas vocês fazem. Vocês estão cuidando? Está cuidando? Parabéns. Tem gente que não cuida. E se cuida, dá para melhorar? O que eu emendo do que eu estou cuidando? O que eu emendo? O que eu melhoro? Olhe para os números, jogue na IA, crie um agente de IA que vai
comandar o famoso Sales Ops. Quem não sabe o que é um Sales Ops, corre. Corre que tua vida está complicada. Beleza? O que deve usar para avançar no funil? Age com intenção, mede cada processo. Enfim, já falei para não ficar redundante. Foi dessa necessidade que nasceu o ARPA. Estou estourado, vou falar. Talento sem método morre. Método sem alma não escala. Tem gente que não sabe escalar o negócio, gente. A escala é necessário para trabalhar menos. Menos mesmo. Todo mundo não gosta. Vou trabalhar menos? Sim. Trabalha forte, com cadência forte, mas mais inteligente. E a provocação final, quem não muda a mente, não muda o resultado. Eu vi aqui mentores falando sobre comportamento, sobre leitura, sobre lei da atração, vários profissionais falaram, e é isso mesmo. Venda é mental, venda é comportamento. O que você quer comunicar para o seu negócio? Então, você não muda o resultado se você não muda a mente. Então, é o propósito, eu sou leitor de Napoleão Hill, eu sou apaixonado pela filosofia do sucesso. Eu leio aquele mantra todo dia, acreditem. Adoro aquilo, adoro. Então, é a mente. Se eu não tenho o propósito definido, eu não chego onde eu quero. E o meu método traz isso, bem organizado, bem pautado. Eu sou bem chato nisso, em repetição. Eu repito o processo do funil, a exaustão. Minha equipe quer chorar. É todo dia o funil. Todo dia, todo dia. Aí você vê os gargalos. Beleza? Então, para encerrar aqui, seja a visita esperada, conduza a reunião agradável para se tornar um parceiro estratégico. Obrigado, pessoal.